Salve, salve, futebotequeiro! Rodolfo Gomes na área para mais um vídeo de opinião aqui, Express, sem edição nenhuma, porque Tite acabou de divulgar a lista de 24 nomes para compor aí a próxima convocação da seleção brasileira. E a gente tem que discutir um pouco, porque, caras, assim, eu acho que com relação a nomes não há necessariamente nenhum problema, não há nenhuma aberração. Há alguns jogadores que ficaram de fora, que vão ser perguntados para o Tite, como o caso do Gerson, por exemplo, que eu acho que estava concorrendo ali pela vaga de segundo volante junto com o Bruno Guimarães, que está jogando muito bem na França, já estava jogando muito bem no Atlético Paranaense, e também o Arthur, que é, na maioria das vezes, titular do time do Barcelona, apesar de eu não achar que seja tudo isso. De qualquer jeito, são nomes ali que você pode debater, mas não há de fato uma aberração. Você fala, nossa, esse cara aqui convocado eu não levaria absolutamente de jeito nenhum. Lógico, vai a opinião pessoal de cada um escala, a gente sabe como que é o brasileiro, cada um gosta de um jogador, às vezes tem mais uma relação melhor, às vezes acompanhou jogos melhores de outros, e aí cria, lógico, não dá para se criar uma unanimidade. Mas aberração mesmo, algo que você fala assim, cara, não, isso é inadmissível, não existe na lista. O problema do Tite não é esse, não é em chamar os jogadores, ele já fez convocações muito piores do que essa, por exemplo. O problema do Tite é como ele utiliza essas peças. Bom, eu vou passar aqui a lista para vocês, vou dar as minhas opiniões de jogadores que eu não levaria, tá? Mas antes, se você puder deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar aí o sininho para não perder nada do que a gente posta aqui. Hoje ainda vai ter o News, tem notícia importante mais tarde a respeito da venda do Fox Sports, então fica ligado. E lógico, se inscrever em todas as nossas redes sociais, só jogar lá Futeboteco TV, seja no Facebook, seja no Instagram ou no próprio Twitter, que estaremos lá, a gente é bem ativo nas nossas redes. Bom, vamos lá, a lista começa aqui pelos goleiros: o Everton do Palmeiras, Everson do Manchester City e Ivan da Ponte Preta. É bom lembrar que o Alisson está machucado, não vai nem jogar o jogo de volta do Liverpool na Champions, então é por isso que o melhor goleiro do Brasil e do mundo hoje não está na convocação. O Ivan, cara, assim, eu não conheço o Ivan, imagino que o Tafarel tenha observado, levaria ou o Thiago Volpe, ou o Everson do Santos, ou o Cássio do Corinthians, mas eu não vou ficar falando muito de terceiro goleiro, que ainda mais uma convocação dessa, que não é para competição oficial ainda. Cara, assim, vamos pegar um pouco mais leve também, é preciosismo demais. Na lateral, Daniel Alves e Danilo. Esse é um grande problema do Brasil, essa posição de lateral direito, porque o Brasil não tem bons jogadores nessa posição. O Daniel Alves, que é um excelente jogador, um dos melhores da posição por muitos anos, inclusive foi o melhor jogador eleito da Copa América, no título que o Brasil ganhou, jogando de lateral, é um cara que não tem jogado nessa posição no dia a dia. Desaprendeu a jogar na lateral? Creio que não, mas é um cara que a idade vai levá-lo, vai permitir que ele jogue a próxima Copa em alto nível? Tenho minhas dúvidas. Então eu acho que a gente poderia começar a pensar nessa renovação para essa posição. E aí o substituto dele me preocupa demais, que é o Danilo, que não consegue se firmar em time nenhum na Europa. Ele começou muito bem no Porto, foi muito bem lá, tanto que foi para o Real Madrid. No Real Madrid foi uma decepção, aí falou, bom, beleza. O Guardiola pediu a contratação dele no City, decepcionou demais também, e aí foi para a Juventus e não tem tantas chances assim como o seu companheiro de equipe, o Alexandro, que se firmou muito bem há bastante tempo e é um lateral importante hoje, inclusive da própria seleção. Acho que na seleção, nos laterais esquerdos da seleção, a gente tem bons nomes e gosto muito dos dois que foram convocados, tanto o Alexandro como o Lodi. Na zaga, a gente tem aqui, deixa eu pegar os zagueiros, o Marquinhos, que é unanimidade, o Felipe, do Porto, ex-Corinthians, tem jogado demais nessa temporada, inclusive será meu titular. O Éder Militão, que eu acho que é um excelente jogador, desde a época do São Paulo, mesmo quando jogava como lateral, etc e tal, prefiro ele, inclusive, mais como lateral do que como zagueiro, até porque hoje os times, muitas vezes, eles jogam com o lateral mais preso, para poder soltar o meio de campo. Acho que isso seria importante na seleção, mas foi convocado como zagueiro, ele não tem jogado no Real Madrid, a zaga do Real Madrid todo mundo sabe que é Varane e Sérgio Ramos, embora esteja num clube de ponta, não sei, acho que trazer um jogador que tem poucos minutos eu acho preocupante para a seleção, embora eu acho que ele vai ser reserva. Aí temos também o Thiago Silva com a sua experiência, outro cara que eu já não utilizaria mais,
por mais que ele tenha liderança dentro do elenco, etc e tal, precisamos de uma renovação, é outro cara que eu acho que não aguenta a Copa em alto nível, então discordo dessa convocação aqui. Aí temos na cabeça de área Marquinhos, Casemiro e Fabinho. Casemiro, o melhor primeiro volante do mundo, o cara simplesmente anulou o Messi no último clássico do último final de semana, e não é a primeira vez que ele faz isso. Nos últimos 5 clássicos o Messi não fez gol, não deu assistência, e sempre muito bem anulado pelo Casemiro, que sabe sair jogando, para mim é um monstro nessa posição. E temos o Fabinho também, que volta de lesão, não recuperou o melhor da sua forma ainda no Liverpool, mas é um jogador que depois do Casemiro é o melhor para essa posição, embora o Fernandinho também seja muito bom nessa posição. Embora esteja jogando de zagueiro muitas das vezes lá no Manchester City, é um cara que sabe jogar, mas o Fernandinho é queimado na seleção por conta das suas últimas Copas do Mundo. Esteve no 7-1 e foi o protagonista de desastres nos 2 gols da Bélgica. Né? Teve o gol do De Bruyne que ele não fez a falta e o gol contra que ele mesmo fez. Então ele se queimou demais na seleção. Entendo a não ida dele nesse momento da seleção, até porque é um cara de idade avançada também. Aí, segundo volante, temos Bruno Guimarães e Arthur. Bruno Guimarães, um monstro da posição, um cara que merece demais, mas no lugar do Arthur levaria o Gerson. O Arthur, inclusive, declarou que está machucado, talvez ele não fique muito tempo nessa lista e o Tite convoque um substituto, espero que seja o Gerson. Não vejo... Cara, o Arthur jogou muita bola no Grêmio, foi um dos principais jogadores naquela Copa Libertadores que o Grêmio levou em 2017, mas no Barcelona até agora, pra mim, assim, é um jogador de toque de lado. Jogador que eu nunca vi fazendo nada demais, não me comove. Aí, bom, na meia ele levou Felipe Coutinho e Everton Ribeiro, e aí começa a me incomodar. Porque embora a gente possa discutir que o Brasil de fato tenha problemas, não temos camisas 10 hoje no futebol brasileiro, caras que têm essa função e desempenham nos seus clubes muito bem. Embora isso seja verdade, tanto o Felipe Coutinho no Bayern de Munique, já na época do Liverpool, já na época do Barcelona, ele nunca jogou centralizado, nunca joga centralizado nos seus times, é a exceção da regra. Ele joga aberto, portanto ele não é um meia, ele é um ponta aberto pela esquerda. O Everton Ribeiro é a mesma coisa, o esquema do Flamengo é diferente da seleção. O Flamengo joga com 2 meias abertos, Arrascaeta e Everton Ribeiro, e 2 atacantes na maioria das vezes, Bruno Henrique e Gabigol mais espetados fazendo o facão. O Gabigol um pouco mais centralizado e o Bruno Henrique indo pelos lados, sobretudo do lado esquerdo. Mas o Everton Ribeiro, sobretudo, é um meia-direita. Um jogador que no 4-2-3-1 do Tite, no 4-1-4-1 do Tite que seja um jogador para jogar na ponta direita. E não como meia centralizado. Mas duvido que vai jogar assim, porque o Tite tem isso. O Tite pega o Neymar, que está fazendo o maior sucesso hoje, com recorde de gol e assistência pelo PSG. Lógico, a gente tem que discutir o desempenho do Neymar nos últimos anos. Mas enquanto o Neymar esteve saudável nessa temporada, os números dele são ótimos. Isso não há discussões sobre isso. E ele tem jogado como camisa 10, como meia centralizado. Uma posição que é carente no time do Tite, por exemplo. Mas não, ele insiste em jogar com o Neymar aberto e insiste em jogar com um cara que joga aberto no seu clube, como é o Coutinho, no meio. Ele inverte a posição dos dois. Isso me incomoda demais. Parece que o cara não está assistindo futebol europeu. É impressionante. E aí, seguindo essa lista de atacantes, né, depois do Neymar, temos o Bruno Henrique e o Cebola, que aí são 2 jogadores pela esquerda que fazem se justificar o Neymar jogar pelo meio. Porque se você tem 2 jogadores para concorrer com o Neymar desse quilate, tanto o Bruno Henrique, que é o melhor jogador das Américas, um dos melhores, há uma certa discussão aí com o próprio Gabigol, mas é um dos melhores, certamente foi o melhor jogador do Flamengo na última Libertadores, ele joga nessa posição do Neymar. Então por que não trazer o Neymar um pouco para o meio? Acho muito difícil o Tite fazer isso, portanto não vejo espaço para o time titular nesse momento para Bruno Henrique, nem para o Cebola, por conta do Neymar ser dono daquela posição. E aí a gente tem, na ponta direita, imagino que ele pense aqui em Jesus e Richarlison. Ele já testou o Jesus assim na Copa América, foi muito bem. No jogo que o Jesus foi bem agora, que ele marcou o gol, jogando no Santiago Bernabéu pelas oitavas de final da Champions League, City e Real Madrid, ele joga muitas vezes ali, fazendo a função de 9 quando o time tem a bola, mas abrindo para marcar pelo lado direito, fazendo uma função que o Agüero não faz. Eu acho que por isso que fora de casa ele foi titular naquela partida e foi uma das melhores partidas do Jesus pelo Manchester City. Então imagino que o Tite pense nele
como ponta direita mesmo, até porque ele jogou muito bem assim na Copa América, fez gol contra a Argentina, etc e tal. Então imagino aqui que ele tenha tanto o Richarlison como o Jesus para jogar nessa posição pela direita. Richarlison é uma outra convocação que eu não entendo. Acho que é um jogador absolutamente medíocre para a seleção. Não vejo capacidade dele para ser um jogador de seleção. Acho que é um bom jogador, nada contra ele, mas para a seleção, tecnicamente, não vejo potencial para isso. E no ataque, Firmino e Gabigol. Dois jogadores que aí a maneira do Tite jogar me incomodam demais. Hoje, sem dúvida nenhuma, são os dois melhores centroavantes brasileiros. Ninguém duvida disso. O Firmino, apesar de ter caído um pouquinho de produção nos últimos jogos, ainda é para mim o melhor jogador dessa posição. O Gabriel fez uma temporada passada espetacular e começou esse ano no Flamengo voando. Talvez até mereça, nesse primeiro momento, a titularidade. Mas me incomoda demais. Às vezes a galera fala, mas o Firmino nunca desempenhou demais na seleção. Por quê? Porque ele não joga na seleção como ele joga no seu clube. Isso é outro problema que eu vinha falando com relação aos posicionamentos. O Tite gosta de centroavante enfiado. Todos os times do Tite que deram certo, fizeram sucesso no Corinthians, tinham um centroavante enfiado, um cara para jogar de costas, fazendo pivô. Acontece que essa não é a característica dos centroavantes brasileiros nesse momento. Tanto o Jesus, que pode jogar nessa posição, tanto o Richarlison, que pode jogar nessa posição, o Gabigol e o Firmino não são jogadores dessa característica. No Liverpool, o Firmino é um falso 9. Ele sai da área muitas vezes, inclusive para o próprio Salah e Mané entrarem. O Gabigol, embora esteja muitas vezes povoe a área para fazer o gol, etc e tal, é um jogador que se movimenta demais. No jogo agora do meio de semana do Flamengo lá na Colômbia, o Gabigol muitas vezes ele era o cara responsável por vir buscar a bola dos volantes e iniciar jogadas do Flamengo. Ele vai ter essa liberdade na seleção se porventura ele tiver a oportunidade de jogar? Duvido muito. Portanto, a maneira do Tite jogar mata muitos jogadores. Mata um Coutinho, que hoje você pode até discordar um pouco da convocação dele, porque ele não tem sido titular nos principais jogos do Bayern na temporada. Às vezes mete alguns gols lá, porque às vezes é titular na Bundesliga, mas na Champions não tem sido. E aí você pode pensar, porque não, ele vem passando por uma má fase já tem bastante tempo. A passagem dele pelo Barcelona foi absolutamente ridícula. Ninguém sente saudade dele lá no Barcelona. E isso é porque ele custou muito, muito dinheiro, né, na compra do Liverpool para o Barcelona. Então é um cara que eu não convocaria, mas é um cara que se vai render em alguma posição, vai ser aberto. Mas aí aberto ele concorre com o Bruno Henrique, com o Everton, Cebolinha, com o próprio Neymar, que não está jogando na ponta, que agora tem jogado no meio. Ou seja, é uma salada. Me parece que são muitos pontas, muitos jogadores de lado para poucos jogadores cerebrais. O Tite não sabe o que fazer com esses jogadores cerebrais. Muitas seleções que enfrentam o mesmo problema. Por exemplo, a França, campeã do mundo, ela também não tem um camisa 10. Mas o que ela fez? Ela jogava com 3 volantes. Ela povoava o meio de campo, assim como o próprio Tite fez na campanha das eliminatórias, quando ele tinha Paulinho, Renato Augusto e Casemiro no meio de campo. E foi o melhor desempenho da seleção brasileira no comando dele. A seleção brasileira não tomava gols, fazia muitos gols, encantava. E aí quando na Copa do Mundo ele resolveu tirar o Coutinho da ponta direita e jogar no meio, tirar o Renato Augusto, que tudo bem, não estava no melhor da sua forma, mas tirou essa consistência do meio de campo para colocar um jogador que está habituado a jogar pela ponta, que é o Coutinho, e não pelo meio, ele perdeu muita força ali. Tanto que, se vocês lembrarem, no jogo contra a Bélgica, no segundo tempo ele corrige isso, coloca o Renato Augusto que faz um gol, quase faz o segundo, e não é só isso, o Brasil domina o segundo tempo contra a Bélgica com 3 homens no meio de campo. Então por que não jogar com 3 volantes? Falar isso no Brasil é pensar, você está sendo retranqueiro. Não! Hoje os principais times do mundo jogam com 3 volantes. O Real Madrid joga com Modric, Casemiro e Kroos, ambos jogadores que você pode falar que o Modric e o Kroos são meias, etc. Mas são jogadores que também marcam muito bem, são propriamente volantes, nunca foram camisas 10, embora o Modric vista a camisa 10. Tanto que o camisa 10 mesmo que o Real Madrid comprou, que é o James Rodrigues, nunca deu certo lá. O Ozil eles abriram mão há um tempo atrás. Então, o que dá certo hoje no mundo é esse médio que saiba tanto marcar como atacar. O Bruno Guimarães é um desses caras. O Gerson é outro desses caras. Por que não fazer um meio de campo com o Casemiro, aí na meia esquerda, na volância pela esquerda, o Gerson na direita, o Bruno Guimarães? Seria um meio de campo muito mais consistente. Você poderia até abrir o Neymar pelo lado esquerdo assim.
Ou centralizar o Neymar e jogar com dois homens, dois facões, como o próprio Bruno Henrique e um outro homem de velocidade, Firmino, Gabigol, etc. Tem muitas formas de jogar, mas o Tite parece preso à antiga forma do Corinthians, dele que fez sucesso, já tem alguns anos. O futebol está evoluindo e me parece que o Tite está estagnado, montou aquele esquema na cabeça dele e simplesmente não vai mudar. E eu acho que é a hora do Tite mudar ou da CBF mudar. Porque discutir a convocação aqui, como eu falei, não tem de fato nenhuma aberração, não tem nenhum nome que você fale, porra, esse cara não é possível ficar de fora, ou esse cara inadmissível que seja convocado. Todo mundo aqui sabe jogar bola. O problema é como o Tite arma essa seleção. Eu acho que um cara como um Jorge Jesus à frente da seleção, poderíamos nós brasileiros alçarmos novos voos nas competições de seleção. É apenas uma opinião, eu quero saber o que vocês acharam dessa convocação do Tite, o que vocês acham do momento atual da seleção brasileira, se vocês manteriam ou não o Tite na seleção, e se não, quem seria o novo técnico que vocês defendem que esteja à frente da seleção brasileira. Comentem aí, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.